Graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 146. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há auxílio. Sai o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Louvai ao Senhor. Amém? O salmista aqui, ele convida o povo a buscar a Deus, a louvar a Deus. E depois ele diz assim: não confieis em príncipes, ou seja, em pessoas, em homens, porque eles morrerão, e depois o seu espírito sai e voltam para a terra. Mas bem-aventurado, no verso 5 ele diz: mas bem-aventurado aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós reconhecemos isso. Louvado seja o nome do Senhor, que o seu Espírito nos convenceu. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para, como diz o salmista, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos engrandecer o teu nome, bendizer o Senhor, glorificar o Senhor, porque o Senhor é o único digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. E nós, nesta noite, ó Deus, queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, somos falhos, ó Deus, por isso nós pedimos perdão ao Senhor. Purifica o nosso coração. Mas te louvamos, ó Deus, porque do Senhor vem a graça, a misericórdia, a bondade sobre nossas vidas. E por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor faça se sentir presente no nosso meio. Receba os nossos louvores, ó Deus, edifique-nos pela tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Para o louvor da glória do Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Amém, irmãos? Bom estarmos na casa do nosso Deus. Bom podermos louvar e exaltar o nosso Deus, juntos em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé para adorar o nosso Deus, entregar a Ele o nosso melhor. Esse é o momento em que nós devemos dar ao nosso Deus o nosso melhor, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor, que Ele é merecedor. Amém? Eu não paro, não
A
És um nome sobre todo
pode continuar adorando ao Senhor, ao seu dízimo, com a sua oferta, em forma de gratidão e de fidelidade a esse Deus que tem cuidado de nós. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, com seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Pastor Bira, como viram aí nas redes sociais, foi terminar a pós-graduação em pregação expositiva. E ontem foi a formatura, né? Está em Salvador. Já chegou não, né, Michel? Já está lá, né? Acho que a aula é até sexta. E eu me adiantei para distribuir logo a ceia para os irmãos daqui, de Tanquinho. Só o Ida que vai ficar por último, depois do congresso, que é semana que vem já tem um congresso, se Deus quiser. Estejamos orando pelo congresso, que Deus esteja nos abençoando, que seja uma bênção para todos nós este congresso e que Deus ajude as nossas famílias, nós carecemos muito.
Ontem eu refleti lá com a igreja de Lapão, em 1 Coríntios capítulo 6, e depois 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 12 até o 20, e depois 1 Coríntios 10, dos versos 23 a 31. Dois textos grandes, mas são necessários, ainda que desse aqui 2 ou 3 sermões. Eu já prego um sermão só, os irmãos já abusam, dormem, e está tudo certo. Acharam? 1 Coríntios, primeira carta. Por que é primeira? Porque é carta, epístola. Primeira carta de Paulo, primeira epístola. Epístola e carta são sinônimos. Tanto faz falar uma coisa como outra, está certinho. Se você falar bonito, fala epístola, né? Mas é carta. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu olhar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E agora nós vamos para o capítulo 10. E nós vamos ler dos versos 23 a 33. Começa muito parecido, dizendo assim, 10, 23. Primeira coisa, 2 páginas depois. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor aceite os nossos dízimos e as nossas ofertas. Queremos pedir que o Senhor também nos aceite como adoradores e como servos, porque o Senhor nos comprou com o teu precioso sangue, o sangue do teu Filho que foi derramado na cruz do Calvário.
nós queremos agradecer por essa dádiva, essa bênção que o Senhor nos deu, e faz com que esta bênção nos leve a te amar sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, nos aspectos verticais e também nos horizontais. Nós oramos assim, pedindo a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor trabalhe os nossos corações, que o Senhor venha fazer com que eu e meus irmãos aprendamos a Tua palavra nesta noite e cresçamos um pouco mais e tenhamos proveito para o restante da noite de hoje, para o dia de amanhã e para todos os nossos dias sobre a face da terra. Nós oramos assim, no nome do Teu Filho, o nosso mediador. Amém. Meus irmãos, ontem eu introduzi dizendo que todos nós que temos filhos, nós queremos que os nossos filhos se tornem pessoas adultas. E o que se pressupõe de uma pessoa adulta não é uma pessoa somente velha, né, que tem uma idade de 20, 30, 40 anos. Porque existem pessoas que, apesar de terem uma idade avançada, são imaturos, dependentes, né, irresponsáveis, muito adulto irresponsável, tem muito velho irresponsável, né? E nenhum pai se alegra com um filho que se torne um adulto agindo como se fosse uma criança. Inclusive, vale lembrar que existem pessoas que não vão ficar adultas mesmo ficando velhos. São pessoas que têm algum distúrbio, né, emocional, psicológico, psiquiátrico, e nós entendemos, compreendemos, né, biologicamente essas pessoas até vão ficar adultos, mas infelizmente o comportamento às vezes vai ser de uma criança, não por maldade deles, mas por uma deficiência. Mas aqueles que têm a capacidade normal, eu não estou falando de ser inteligente ou não ser inteligente, né, de ser culto ou não ser culto, de ter dinheiro ou não ter dinheiro, estou falando de ser adulto, independente de ser pobre ou rico, independente de ser culto ou não, né, ser pessoas responsáveis. O meu sogro, certa feita, me abordou, ele tem um filho de 60 e poucos anos, que ainda depende muito dele. E ele disse: meu Deus, quando eu morrer, falou isso comigo, como é que vai ser a vida desse rapaz? Né? Então, ele fica meio assim no vácuo do pai. E não são os primeiros. Não estou dizendo que você não possa morar com seus pais, não estou dizendo que você não possa ter aproximação dos seus pais, mas todo pai quer que você, ao morrer, os filhos se virem. Né? E não é só um desejo dos pais. Deus também deseja isso para cada um de nós. Deus não quer que nós sejamos cristãos imaturos a vida toda. Deus quer que nós sejamos referências. Deus quer que nós possamos aconselhar. Deus quer que nós possamos ensinar. Deus quer que nós façamos discípulos, que nós tenhamos uma palavra de reconciliação das pessoas, que nós tenhamos uma palavra de sabedoria, que nós tenhamos um comportamento equilibrado, mesmo debaixo do pecado, mesmo debaixo dessa natureza antiga que está aqui perturbando a nova natureza e forçando para que a nova natureza não entre, que é a natureza de Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E aí nós encontramos nesses textos aqui algo que eu creio que é de suma importância para nós como crentes entendermos. Todos os dois textos que nós lemos começam da mesma forma, ainda que tem uma diferencinha. O capítulo 6, verso 1 diz, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E no capítulo 10 começa da forma muito semelhante, verso 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí é igualzinho. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. A palavra que convém, ela é traduzida do grego como lucro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me traz lucro. E lucro aqui seria benefícios, né? Não é lucro de dinheiro, é lucro de benefícios. Se você é um médico que diz que você está com diabetes e você come uma comida que tem menos açúcar, né, você está trazendo benefícios, lucro para o seu corpo.
seu olho não vai entupir com açúcar para você ficar cego, o seu pé não vai, as extremidades do seu corpo não vão entupir para dar uma gangrena, né? Os seus órgãos internos vão ser poupados de tanto açúcar entupindo os vasinhos, né? Então isso é um benefício, é um lucro. E quanto à palavra lícito, é justamente aquilo que pode ser feito, não é um erro, não é algo que vai tirar a sua salvação, não é um pecado que gera para a morte às vezes, é algo que nem é pecado, mas não convém. E se não convém, é inconveniente. O que não convém é inconveniente. Essa palavra de inconveniente nós conhecemos bem. Fulano é muito inconveniente, você está sendo inconveniente. Se eu pergunto, eu não posso chegar para Michel e perguntar: e aí, você e Amanda dormem de roupa ou nu? Para que eu quero saber isso? Isso é uma coisa inconveniente. Por que eu tenho que saber do casamento deles? Que pergunta indiscreta é essa? Isso é uma pessoa inconveniente, né? Para que eu estou pensando algo só para minha conveniência? Eu quero só saber de algo que é para me satisfazer, por curiosidade, ou por ego, ou assim por diante. Então, as pessoas são geralmente inconvenientes. E Paulo deixa claro que, apesar de terem coisas que são lícitas, elas são inconvenientes. Quer ver uma coisa lícita? Eu citei ontem isso. É você pegar o seu dinheiro, aquilo que você tem. Eduardo, está lá no trabalho ainda? Edmundo. Cheguei perto. Acertei o E. Edmundo. Está lá no trabalho? Ficamos felizes por isso. Aí Edmundo recebe o seu salário. Aí Edmundo recebe o seu salário e você pode gastar todinho ou não. Se você disser assim: eu vou gastar, vou tirar o dízimo aqui e vou gastar todinho o meu salário. Vou comprar roupa, vou comprar o que der e vou gastar todinho. Está errado? Não, o salário é dele, foi ele que trabalhou, é o salário dele. Eu não tenho que dizer se está errado ou não ele gastar o salário dele. Só que convém? Não convém, porque no dia que tiver que comprar um remédio, vai faltar o dinheiro. E na hora que a Embasa chegar lá para cortar a água, aí vai cortar, porque não pagou a conta. E no dia que também chegar a Coelba, vai cortar também a energia. Por quê? Porque não pagou a conta de luz. Então, nem tudo que é lícito convém. Você está com a comida na mesa, você está com fome, você come, mas você não pode comer até estourar a barriga, porque não convém. Porque todos nós sabemos que a gente está comendo mais do que deveria, todo mundo. Isso, a obesidade é um problema hoje, com exceção dos países miseráveis, do mundo inteiro. Nós estamos lutando contra a balança, e todo médico que a gente vai, o que é que o médico diz? Quem sabe aí? Tem que perder peso, a reza é perder peso, e a gente está constantemente tendo essa luta. E tem outros que têm que dizer: ganha peso, então tem que olhar para a comida e dizer: vou comer um pouquinho mais, eu tenho que ganhar um pezinho. Mas a maioria está tendo problema de obesidade. Então nem tudo que é lícito convém, e é esse o nosso tema, é justamente o lícito inconveniente. O lícito inconveniente. E, em primeiro lugar, o primeiro lícito inconveniente que Paulo trata aqui para com esses irmãos é justamente aquilo que ele vai dizer no verso 15, ainda que todo o texto de 12 a 20 ele vai trabalhar sobre o mesmo assunto. No verso 15 ele vai dizer: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Por que ele diz isso? Está lá no iniciozinho, que parece que essa frase era comum entre os irmãos em Corinto. Todas as coisas me são lícitas. E parece que era um adágio popular entre eles. E alguns, utilizando este argumento, tinham relações sexuais com prostitutas cultuais, por causa do passado deles pagão. Nós estamos falando aqui de pessoas que não eram judeus. Corinto era da Grécia, ainda que estivesse aqui debaixo do Império Romano, e tinha hábitos idólatras. Esses hábitos eram dos mais variados, a gente vai ver logo mais à frente no capítulo 10, um deles, mas um dos hábitos era justamente as prostitutas cultuais, mulheres que iam para os templos oferecer o seu corpo a homens que
transavam com elas, dizendo que estavam adorando aos deuses. Era um puteiro, era putarice, sim, em vez de adoração. Quem é o Deus que vai querer que a pessoa transe? Tá aí. Lá na cultura pagã tinha um chamado Baco, que por sinal esses irmãos aqui na Santa Sé bebiam até ficar bêbado. De onde vem a palavra bacanal, que é quando todo mundo fica nu e todo mundo transa com todo mundo. Então, imagine, faz uma festinha ali, 10 casais, todo mundo transa com todo mundo namora com todo mundo, ninguém é de ninguém. E até música na nossa cultura que evoca esse tipo, música secular. E tem crente cantando música secular achando que não tem impacto nenhum. Que quando eu acho que Leandro e Leonardo, um deles, dizia assim, que lá pelo meio da festa era um pega-pega, era não sei o que lá, e ninguém sabia quem era ninguém, ele só queria pegar uma. Né? O vocabulário não é bem esse, mas ouça a música direito. É um pega-pega, é um não sei o que lá, e eu não sou besta, também estou no meio. Né? Lógico, no meio do bacanal, vamos lá. Né? Então, existia um Deus chamado Baco, que inclusive é o Deus do vinho. Lembra que na Santa Ceia, lá em Coríntios 11, nessa mesma carta, Paulo vai dizer, olha, vocês se reúnem, não é para melhor, mas é para pior, porque vocês quando se reúnem, um come primeiro do que os outros, né? E bebe, e tinha gente que ficava embriagado na Santa Ceia, ia para a Santa Ceia para encher a cara de merda, e Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando, né? Então os irmãos em Corinto eram uma igreja cheia de dons, mas de problemas, e um deles está aqui, né? De que estes irmãos, alguns, estavam tendo relações sexuais com prostitutas culturais e achavam que estava tudo tranquilo, sabe por quê? Todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo diz, olha, pode até ser lícito, mas não convém, né? Pode até ser lícito, inclusive a imoralidade dos coríntios era tamanha, que no capítulo 5, logo atrás aqui, se você olhar, você vai ver Paulo dizendo no versículo 1 justamente isso. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Tinha um rapaz dentro da igreja que estava tendo um caso com a madrasta, e a igreja sabia e não fazia nada. E Paulo diz, essa imoralidade nem mesmo entre os descrentes tem, e vocês estão fazendo vista grossa com isso, diz que deve ser rapaz se entregue a Satanás. Lá na carta de 2 Coríntios ele vai dizer, restaure ele porque ele se arrependeu. Então é um pecado, todos nós somos pecadores e podemos pecar, mas a igreja tem que exercer essa sabedoria e dizer, isso não está certo. Então Paulo vai trabalhar nesse texto aqui justamente dizendo isso, e ele vai provar que isso é ilícito, né? Apesar deles acharem que era lícito, justamente dizendo, olha, o corpo de vocês não pertence mais a vocês. Ele vai dizer isso no verso 20, olha o que diz no verso 20 do capítulo 6, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificar a Deus no vosso corpo. O que ele está dizendo aqui é no mercado escravagista, porque a escravidão não só foi entre a comunidade afrodescendente. O povo de Israel não foi escravo. Lembre-se disso no Egito. Né? A escravidão sempre existiu, e não estou dizendo que é certa, sempre foi uma coisa hedionda, maldosa, maléfica, entre brancos, negros e outros povos de qualquer cor. É quando o mais forte quer dominar o mais fraco, e fazer com que o mais fraco trabalhe forçadamente para ele e faça tarefas. Ou vocês acham que as pirâmides do Egito foram construídas só por judeus? Lógico que não. Muitos outros povos foram escravizados para que aquelas pirâmides fossem construídas, né? Hoje, muitos indianos acabam sendo como que, entre aspas, escravizados na construção daquele belíssimo lugar que o povo vai fazer turismo, chamado Dubai, né? Baixos salários, periculosidade em construções enormes, ninguém sabe taxa de morte, não sabe nada, e ele sai da Índia para poder ganhar dinheiro, vivendo em condições subhumanas lá
às vezes, mas quando voltam para os que sobrevivem o dinheiro. Então a escravidão. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, vocês eram escravos do pecado. Jesus comprou vocês com o sangue dele. Então agora vocês são escravos de Cristo. E como escravos de Cristo, ele fez com que o Espírito Santo, não correntes, não cadeias, não capatazes, o chicoteando, mas o Espírito Santo, o Consolador, habita em nós, para que nós utilizemos o nosso corpo para a santidade e não para o pecado. E vejam que o título do nosso texto é o quê? A sensualidade é condenada, mas aqui é mais do que sensualidade, é prostituição. Gente, isso vale muito para os nossos dias. Tem muito crente sendo seduzido e relativizando o uso do seu corpo. Tem aqueles que estão, inclusive dentro da igreja, aceitando que o aborto deve existir. Porque o corpo da mulher dela, sim, mas o corpo da criança não é. O corpo da criança e nem o da mulher crente pertence a ela, nem do homem crente. O nosso corpo é do Senhor. Por isso nós devemos utilizar o nosso corpo. E tinha outro ditado popular deles lá: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Ora, se eu estou com fome, o que é que eu tenho que botar para dentro? Comida. Isso se referindo à imoralidade. E Paulo diz, olha, porém o corpo não é para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Hoje o nosso corpo é do Senhor. Tanto é que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é nesse local aqui que o Espírito Santo mora, é na sua vida e na minha vida. Em que momento? Não, no culto, não, em todos os momentos. Se Deus já nos converteu, somos templo do seu Espírito e Ele veio habitar em nós. Então os nossos corpos têm que ser utilizados para a glória de Cristo e não para entregá-lo à prostituição. E aí no verso 15 vem a paulada, a disciplina, a correção, a exortação. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Você não sabe que seu corpo, sua mão, seu pé, sua cabeça, sua orelha, sua língua, Tiago vai falar da língua, vai dizer que ele tem que refrear a língua. Então é tudo. A palavra fala do nosso olhar, Jesus fala sobre isso. Aquele que olhar com intenção impura para com a mulher. Então a gente tem que entender que até o olhar, Deus está dizendo, não, meu filho, cuide do seu olhar, minha filha, cuidado com o que você olha. Até o olhar, a gente tem que tomar cuidado. Não é que nós vamos ser condenados por isso. Deus não vai nos lançar no inferno, porque você olhou e teve um pensamento, né? Mas isso é um pecado. E nós devemos não tratar essas coisas com naturalidade. Mas nós estamos vivendo momentos onde, como nesses dias aqui, as pessoas estão querendo achar que tudo é normal. Que o seu corpo você pode utilizar. Por exemplo, dois homens utilizar o corpo um com o outro, mas a Bíblia diz, não pode. Porque isso é uma relação sexual ilícita. Não tem nada a ver com homofobia, com nada disso. É uma relação sexual ilícita. Como também é uma relação sexual ilícita duas mulheres. Mas também é uma relação sexual ilícita um homem e uma mulher antes de casarem. É uma relação sexual ilícita também um homem fora do casamento, uma mulher fora do casamento, também é ilícito. É ilícito com um animal, mas é ilícito também com um filho, é ilícito também com um tio, é ilícito também com o pai, é ilícito também com a mãe, é ilícito entre irmãos. Isso é lei de Deus, é ilícito, não é tradição, é lei de Deus. Ah, mas aqui no Código Civil no Brasil, a lei, dane-se a lei civil. A lei superior para nós é a palavra de Deus. Se preciso for, a igreja foi perseguida várias vezes por isso, por desobediência civil. Nós devemos ser submissos às autoridades, até quando elas forem bíblicas, inclusive dentro da igreja. Quem já foi batizado na igreja presbiteriana sabe que o juramento que foi feito diante da igreja foi ser fiel à igreja presbiteriana do Brasil até quando ela for bíblica. Se Michel começar a ensinar aqui que um homem pode ter duas mulheres, você arruma sua mala e se manda daqui.
essa igreja não me presta mais. Porque não está na Bíblia isso. Deus não autoriza isso. Entendeu? Porque nós devemos ser fiéis à igreja até quando ela for bíblica. Se eu chegar aqui ensinando coisas que são antibíblicas, vocês têm que dizer, não vou ouvir isso. Isso não vem de Deus. Isso é uma heresia. Está aqui. Então, Paulo vira para aqueles irmãos e diz, não sabeis que agora os vossos corpos são de Cristo? E eu, porventura, pegaria o corpo de Cristo, os membros de Cristo, e faria com esses membros de Cristo uma união com uma meretriz? Tem lógica. Você já imaginou na sua vida que Jesus entraria num cabaré para ter uma relação sexual com uma prostituta? Você imagina Jesus tendo uma relação homossexual? Você imagina Jesus tendo 10 mulheres? É possível isso na sua cabeça? Sabe por que não é? Porque ele nunca fez. Porque ele utilizou o seu corpo para a glória de Deus. E nós, como filhos de Deus, devemos utilizar o nosso corpo, que não é nosso, mas é de Cristo, para a glória de Deus. E não podemos utilizar aquilo que é santo para o pecado. E ainda dizer, é lícito? Não é lícito. Não é lícito. É o primeiro ensino. O segundo ensino, isso é minha relação com Deus. É uma relação vertical aqui. Eu e Deus, que é o nosso primeiro ponto. O inconveniente para com Deus. Mas tem um inconveniente para com o meu próximo. E aí, foi o que eu falei da questão dos ídolos. Capítulo 10. Dos ídolos. O que é que acontecia então? Tinha lá os templos pagãos. Os nossos irmãos se converteram. Muitos tiveram experiências pagãs. A maioria, talvez, com exceção daqueles que eram judeus. Né? E aí, uma das experiências que se tinha era que se cavava uma vala, tipo quando se vai botar um trator em cima de um caminhão, tem ali uma rampa, né? Ou quando se bota um carro para lavar, numa rampa, o carro sobe ali, a rampa fica embaixo, o cara bate água naquela, a lama cai lá, né? Dá para lavar por debaixo. Tinha como se fosse uma rampa, só que um buraco. E uma tábua, né, por cima, tábuas, e trazia-se o animal, o sacrificante entrava debaixo lá, ficava em pé, o animal era sacrificado, o sangue caía pelas tábuas lá, pelos furos e brechas da tábua na pessoa, e a pessoa tomava um banho de sangue do sacrifício. E depois a carne deste animal fazia-se o quê? Não tinha matadouro, não tinha açougue. O matadouro e o açougue eram templo. Essa carne ia para a feira, para o mercado. E essa carne que chegava lá no mercado era comprada pelas pessoas para comer. Muitos cristãos vivenciaram isso, sacrificaram isso. Agora eram crentes. E diz o texto que os crentes que são libertos em Cristo têm a consciência de que tudo pertence a Deus. Então Paulo diz assim, quando vocês chegarem, no verso 24, ninguém busca o seu próprio interesse, sim de outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você chegou no mercado, a carne foi sacrificada ali, não importa se o dono do açougue tem lá uma imagem de qualquer divindade que seja, você não está nem aí, porque Deus é o dono de tudo. Você compra a carne e vai embora, e come, ora e come, e fica fortinho, malhado, bombado, cheio de proteína, sem nenhum problema. Agora, se algum incrédulo te chamar para você comer na casa dele, e lá chegando, tem 3 possibilidades aqui, e lá chegando, esse incrédulo, para lhe provocar, lhe disser assim, olha, cretinho, presbiterianinho, né? Fica sabendo uma coisa, essa carne que você está comendo, ela foi sacrificada a ídolo. Ou
A pessoa sendo seu amigo, mesmo sendo incrédulo, vira para você e diz assim: olha, meu amigo, eu te chamei para almoçar aqui na minha casa, e eu sei que você é crente, para que você não coma enganado, e eu não engane você, eu queria lhe avisar, para você não comer enganado, que essa carne foi sacrificada a ídolo. Ou a possibilidade maior é que algum crente, algum irmão soubesse que aquela carne tinha sido sacrificada a ídolo, e a pessoa te ofereceu, e você comeu, e esse irmão se escandalizou. E Paulo vai explicar justamente essa é a melhor possibilidade, porque Paulo vai dizer assim: olha, eu vou ser vituperado por causa das minhas ações de graça. Ele diz assim, por causa da consciência, verso 29, consciência, digo, não a tua propriamente, é daquele irmão que é mais fraco, aquele irmão que se escandalizou, ou quem sabe, do seu amigo que não é crente, ou até do ímpio que criou essa situação para me constranger. Ele diz, não é por causa da consciência deles, da sua, é a deles. E ele continua, acaso eu vou pegar, por causa da consciência deles, me empatar de comer? Ele diz, vai. Para que as pessoas não pequem, você deve deixar de comer. Nos nossos dias, não sei se esse é o problema de Patos, mas eu sei que na igreja grande, do nosso presbitério, e outras igrejas, está uma modinha de gente tirar selfie bebendo vinho, que é chique beber vinho, na taça, fazer um selfie e tal, né? Então, o pastor Mira até cita às vezes, tem um bocado de gente fazendo selfie da bunda, né? Bota um fio dental lá e tem uma selfie mostrando a poupança, né? Dizendo que está mostrando a praia, ou mostrando o mar, mas na realidade está mostrando a sua sensualidade. E aí, meus irmãos, Paulo diz, olha, na minha consciência para com Deus, eu não posso usar o meu corpo para prostituição e nem para nada que é errado. E na minha comunhão com o incrédulo ou com meus irmãos, eu tenho sim que me preocupar com o escândalo. O próprio texto diz isso. Não, verso 32, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para os da igreja. Ah, o cara é descrente, então estou complicando, porque ele é descrente, ele não entende. Não escandalize. Mas e os da igreja? Nem tampouco. Nem tampouco. Se tem um irmão que se escandaliza, evite. O pastor Guilherme diz que às vezes vai visitar alguém numa casa e na hora da oração a pessoa não é capaz de ter ligado nem a televisão e se escandaliza. Que tipo de reverência as pessoas têm a uma oração, a uma leitura da Bíblia? Aí vem outros comportamentos. Nós vivemos um mundo inconveniente, irreverente. Um povo que não está nem aí para as consequências. São, na realidade, convenientes próprios. Um individualismo onde só se preocupa com a sua própria vida. Ele está pouco ligando para o que os outros se escandalizam, se preocupam, o que vão dizer, falam o que quiser. Meu corpo, minhas regras. E aí, é utilizando uma frase que está se utilizando aí para a questão do aborto, mas tem muito crente utilizando essa prática. É meu dinheiro, eu bebo se eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu gasto o que eu quiser, eu me comporto como eu quiser, eu estou pouco ligando o que pensam de mim, se eu fosse viver pensando no que os outros pensam, eu não viveria, e aí se acha no direito de fazer o que quer, que está errado. Paulo deixa claro isso. Você não pode fazer algo que gere tropeço para as pessoas. Porque o objetivo nosso como crentes é o ministério da reconciliação, e não do afastar, do expulsar, do fazer as pessoas fugirem. Porque Paulo vai trabalhar agora no nosso terceiro ponto, que o lícito deve ser conveniente para o grupo. O lícito deve ser conveniente não só para mim. Imagine muitos casamentos. Hoje uma pessoa me abordou na empresa que eu trabalho, em base, dizendo, o meu marido disse que não vai ficar mais comigo, a não ser que eu abandone as redes sociais e assim por diante. É claro que não foi só por causa das redes sociais. É por causa das más amizades, dos comentários, das suspeitas, que homens e mulheres podem gerar nos seus cônjuges. E aí, eu aconselhava ela, o marido está tentando salvar o casamento, e ela disse, eu não quero.
Não quero mais. Estou decidida. Recentemente adoeceu, foi internada no plano de saúde do marido. Aí depois separa o marido e diz, bom, eu não tenho uma obrigação de lhe dar plano de saúde. Você está prestes a operar, mas eu tiro do plano de saúde. Aí já começa um inferno, uma briga. Em vez de pensar nas consequências. Teve um que tirou, recentemente, do plano de saúde, o filho que é doente. Vai ter que entrar na justiça para poder ganhar. Até ganhar, imagine a enrola que vai ter isso. E aí talvez a gente pense assim, isso não tem implicação. Tem implicação. Quer ver? Quando a gente casa, a gente jura ser fiel na saúde e na doença. Aí tem muito homem que abandona a mulher quando ela tem um câncer de mama e já não tem mais os peitos bonitinhos, fica um faltando, a não ser que tenha dinheiro para fazer uma plástica, né? Mamária. Ou quando tem um câncer no útero, ou quando fica de cadeira de roda. Mas tem muita mulher também que abandona o marido quando o homem tem um problema na próstata, quando o homem tem uma dificuldade por causa de um diabetes, de um câncer, de qualquer outra coisa, e tem uma dificuldade sexual. Tem muita gente que está pensando só em si mesmo. A maior causa dos divórcios não é traição, não é uma série de coisas, é aquilo que começa antes. Eu quero ser feliz. Como se a felicidade pudesse ser eternizada o tempo inteiro. A felicidade, meus irmãos, é um momento. Quando nasce um filho, é uma felicidade enorme, mas passa. Depois dá até raiva. Depois a gente passa tanta raiva com esses trenzinhos que provoca a gente, desobedece, como a gente já fez com os nossos pais. E a alegria, porque não tem como eternizar a felicidade. A única felicidade eterna que teremos é estar em Cristo. Isso nos leva para o céu, porque o resto tudo passa. A juventude e a vaidade passa. Dinheiro não compra tudo. Enfim, o mundo é egoísta. E estes irmãos de Corinto traziam do mundo secular este egoísmo. É conveniente para mim, então eu faço. É bom para mim, eu tenho que ser feliz. Eu estou ficando velho. E aí a gente vê muito velho fazendo bobagem, abandonando mulher abandonando marido. Por causa dessa bendita felicidade, por causa desse bendito, eu tenho que ser feliz, é existencialismo puro, não crendo em nada na vida eterna. Nós temos que crer na vida eterna. A promessa do Senhor não é para essa vida, daqui a 100 anos, ou daqui a, vou ser mais bonzinho que todo mundo, daqui a 130 anos, nem você, nem o mais novo aqui estará aqui. Não estaremos nenhum de nós. Porque Jesus disse, o meu reino não é este mundo. Tem crente que não está querendo que Jesus volte não na prática. Está preocupado se vai na França tirar uma foto, uma selfie na Torre Eiffel. Os muçulmanos estão enchendo o fim do mundo, daqui a pouco o mundo vai ser muçulmano. Sabe por quê? Porque tem crente que está sendo pai e mãe de pet. De animalzinho, de cachorrinho. Filhinho, batizadinho de cachorrinho. Aniversáriozinho de cachorrinho. Cachorrinho, só falta ser o marido e a esposa de muita gente. Daqui uns dias vai ter casamento de cachorro com seres humanos. Você como advogado aí vai ter que defender a gente, porque vão processar a igreja, porque a igreja é cachorrofóbica, porque não faz casamento da pessoa que se sente um cachorro e quer casar com um cachorro de verdade. Não pense que é brincadeira. Grave isso aí, anote aí. Anote para você ver se não vai. E não é profecia não, é porque Jesus disse, observar os sinais do tempo. A gente sabe quando é tempo dos umbus, a gente sabe quando é o tempo de determinadas frutas, sabe o tempo da chuva, sabe as estações, e a gente está vendo os sinais e está ficando cego. Então Paulo diz, no início do capítulo 10, verso 23, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas me são lícitas, mas não edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Este, inclusive, dizem que é o principal segredo de um
Amanda querer os interesses de Michel e querer que Michel seja feliz e buscar a felicidade de Michel. E Michel não querer a sua felicidade, mas querer a de Amanda. Se preocupar com a felicidade de Amanda. Quando acontece isso, dizem que aí sim há felicidade, porque ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do outro, de outrem. Eu te faço feliz e tu me faz feliz. Eu vou me esforçar para te fazer feliz. E você vai se esforçar para me fazer feliz. Em vez do que hoje é ensinado. Eu quero ser feliz e Michel não está me fazendo feliz. Vou pensar vocês, viu? Porque ele pega a camisa, como já foi dito, né? E bota na cadeira e não arruma e não guarda. Luciana disse que eu bagunço, mas eu não vejo um lugar para pendurar essa bendita camisa e essa calça. Eu chego do trabalho, se eu botar no guarda-roupa, diz que não é para botar porque está suja, está suada, está de rua. E é para eu botar onde? Na cabeça, dormir com ela na cabeça, igual o que é que eu vou fazer? Aí não tem um guarda-roupa, outro, não tem um cabide, não tem nada. Eu pego um cabide de plástico, penduro lá e penduro na porta, ou então jogo numa cama que ninguém dorme. E eu já disse, bora desfazer dessa cama e comprar outra guarda-roupa. Não aceita. E disse que o sapato está bagunçado. Eu disse, então bora comprar uma sapateira. Eu disse, mas essa eu não gostei, essa é feia. Então o problema não é o sapato, ainda tem o problema da beleza, cara. Veja como os relacionamentos são complicados, mas o que é que a gente tem que fazer? Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outro. E aí Paulo vai dizer, euzinho aqui, ele falando dele, verso 33 do capítulo 10. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha aqui, eu não busco o meu interesse, eu busco me dar bem com todos, ainda que a gente saiba que teve um momento que ele não se deu, ele brigou com o Barnabé, mas eu me esforço me dar bem com todos e tenho um objetivo, para que as pessoas sejam salvas, é o meu desejo. E o que é que ele recomenda para a Nevinha? O que é que ele recomenda para a irmã? O que é que ele recomenda para nós? Capítulo 11, verso 1. Ele recomenda para os irmãos de Corinto, e isso vale para nós. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se eu não busco o meu interesse, eu busco viver bem com as pessoas, para que as pessoas nasçam de novo, sejam salvos e tenham vida eterna, sejam meus imitadores. Mas como é que tu vai imitar Paulo e Denise? Tu conheceu Paulo? Tu viu Paulo em algum lugar por aí? E aí, irmão, você viu? Você conhece Paulo? Paulo, apóstolo aqui? Já viu em algum canto? Mas Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, capítulo 3, verso 17, que ele diz assim, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O Evangelho só chegou até aqui, em fatos, porque pessoas imitaram Paulo, que imitavam Jesus, e essas pessoas foram imitando uns aos outros, e o Evangelho chegou até nós. Quem é da comunidade que você vai imitar? Michel é uma pessoa que você pode imitar? Será que Bira é essa pessoa? Será que eu sou essa pessoa? Ou quem sabe, será que você é essa pessoa? Que os irmãos podem olhar e dizer, eis aqui um homem e uma mulher crente, deixa eu seguir o exemplo dele, que ele se preocupe em usar o corpo dele para a glória de Cristo, e ele ama o seu próximo ao ponto de abrir mão daquilo que é lícito, para que as pessoas não se escandalizem. Eu gosto de um vinho, eu não gosto não, estou dizendo assim, quem gosta pode dizer assim, deixa eu chegar com um vinho, é bom rapaz, fico tão alegre e tal, mas se meu irmão se escandaliza, eu vou deixar de beber. E essa pessoa deve ser imitada, e não o outro. Povo careta, não tem nada, não vai perder a salvação por causa disso, deixa eu fazer uma selfie, porque foi produzido em tal lugar com a uva XYZ, e tem tantos anos de barris
de carvalho, e por isso é porque a pessoa não tem um bom gosto, afinal é um ignorante que você escandaliza o irmão, e o irmão às vezes pode se prejudicar na fé por causa do seu e do meu mau exemplo. Não, ser imitadores meus, como eu sou de Cristo, ser imitadores meus e observar os que amam segundo o modelo que tendes em nós. E a prática, a aplicação, para você sair daqui hoje disposto a fazer diferente. 1 Samuel 15, 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Você acha que Deus fica mais feliz de você vir aqui na igreja, tomar a Santa Ceia, e depois você e eu saímos aqui e fazermos tudo diferente daquilo que a gente ouviu? Deus vai ter prazer nisso, mas se você e eu não viéssemos. Mas veja que eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus quer de você e de mim é que nós sejamos filhos adultos e produzamos frutos para a glória dele. Sejamos cartas vivas de Cristo, que as pessoas olhem para nós e digam assim: rapaz, esse povo parece com os personagens da Bíblia, Paulo. E se você olhar direitinho, essa pessoa tem um comportamento em determinadas áreas, talvez não em todas, provavelmente não em todas, mas não é que essa pessoa consegue fazer umas coisas muito parecidas com o que Jesus faria? E foi assim que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Em Antioquia, viram que aqueles homens e mulheres se pareciam muito com Jesus. E eles não conheciam a Jesus, mas o comportamento deles era diferenciado do mundo. Hoje a igreja quer ser igual ao mundo. Eu acho que cada um de nós podemos tirar lições nessa noite, não é isso? Vamos cear? Nós fomos comprados por preço no mercado de escravos. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, portanto, escravos do pecado. Quem era? Pastor que me escravizava. Era um senhor de engenho, era um faraó? Não, o pecado. O pecado ainda anda escravizando pessoas. Em que olha as drogas, a prostituição, o sexo, a desonestidade, a mentira, as pessoas vão quebrando a cara e escravizadas, não conseguem sair disso como você e eu. Mas Deus achou por bem enviar o seu Filho para morrer por nós e nos libertar dessa escravidão. E agora, livres desta escravidão, nós servimos ao Senhor como livres, liberdade. E a nossa liberdade não é para o pecado, mas a liberdade para fazer coisas boas, como obedecê-lo. Porque sacrificar não é melhor do que obedecer. O que nós estamos fazendo aqui é obedecer. Michel, dá graça pelos elementos, para que a gente possa partir o pão e cear. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, certamente nos edificou nessa noite. Ó Deus, nós queremos dar graças ao Senhor, ó Deus, por esse momento de ceia, onde iremos nos alimentar espiritualmente do corpo de Cristo. Ó Deus, para nos lembrarmos, nos recordarmos daquilo que Jesus fez por nós, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio ímpar, ó Deus, da tua igreja, de poder participar desse momento. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor edifique-nos, ó Deus, aqueles que ainda não estão ceando, que o Senhor os incomode para que possa participar desse momento ímpar na vida da igreja. Ó Deus, da comunhão com Cristo e com os irmãos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olha aí para o seu irmão do lado, a sua irmã, olha aí do lado aí, olha. Sabe quem que você está vendo aí? O corpo de Cristo. Cristo entregou o seu corpo para que nós pudéssemos ser o seu corpo, que é a sua igreja. Desfruta disso. A igreja é uma bênção. Aqueles que vão ceiar, fiquem em pé. Diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu,
disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. De igual forma, ele toma do cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Michel, você que é novo, treme menos. Vamos cear, meus irmãos. Disse o Senhor Jesus Cristo: o meu corpo que é dado por vós, e este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Com alegria, com júbilo, nós, como igreja do Senhor, tomamos do pão e obedecemos a ordem do Senhor. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazem isto em memória de mim. Comei dele todos. De igual forma, como o Senhor o cálice, que apontava para aquele cordeiro que foi sacrificado lá na noite pascal, onde eles foram libertos da escravidão no Egito. Agora, um sacrifício superior seria feito. Seu próprio sangue seria derramado por nós, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e fôssemos libertos da escravidão do pecado. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebei dele todos. Senhor, nós agradecemos, porque o Senhor tem sido um Deus muito misericordioso para conosco. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ensine, Senhor, a termos maturidade, para que nos momentos da vida nós tenhamos discernimento e que o nosso corpo é para a glória do Senhor e que a nossa vida é para o testemunho do Senhor entre as pessoas. Que o Senhor nos perdoe as muitas vezes que nós não cumprimos esta missão. E às vezes nos vemos com pensamentos, com olhares, com atitudes que pecamos contra Ti. E usamos o nosso corpo para pecar contra Ti. De igual forma, por causa das nossas vontades, dos nossos caprichos, dos nossos anseios, nós muitas vezes fazemos coisas que até podem ser lícitas, mas elas são inconvenientes e geram escândalos. E fazem com que pessoas se escandalizem e blasfemem contra Ti. Perdoa-nos, porque muitas vezes, como egoístas, não honramos os nossos esposos e as nossas esposas, os nossos pais, os nossos filhos, a igreja. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos fortalece, nos despede, pois, com a Tua graça, com a Tua bênção, com a Tua proteção. Abençoa este congresso de famílias que teremos na semana que vem. Usa o pregador, usa o ambiente, usa o grupo de louvor, usa as famílias, ouve as nossas orações. Nós carecemos de Ti.
e nos despede com oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou quando nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos e cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor.